Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luiz Guimarães e você está assistindo o podcast Não Relacionados. Aqui a gente vai abordar as profissões extracampos do futebol que não recebem tanta visibilidade como jogadores, técnicos e árbitros e mostrar um pouco do impacto delas no futebol e como que elas ajudam a manter o alto rendimento dos jogadores, do jogo e deixar a qualidade lá em cima. E para isso tenho aqui para me ajudar a conduzir essa entrevista meu parceiro aqui, Theo Mazzoni. Saudações para você que está aqui acompanhando, assistindo, ouvindo a nossa entrevista. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante nos dias atuais, a saúde mental e a psicologia esportiva nesse mundo aí que pouco se fala sobre isso. E para isso nós temos aqui um especialista no assunto. É isso, já vamos chamando ele, né? Ele que é psicólogo esportivo, pós-graduando em neuropsicologia e que possui experiência fazendo trabalhos de psicologia esportiva dentro de clubes e com atletas individualizados, né? Então, seja muito bem-vindo, Vitor Hugo. Muito obrigado, agradecer a vocês aí pela oportunidade, espero estar contribuindo, né, para os esclarecimentos quando a gente fala sobre o processo de saúde mental no âmbito esportivo. Certo, para começar eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, né, sua vida e o que te fez querer se tornar psicólogo, né? Entrar nessa área, nesse meio que está numa crescente muito grande também nos últimos anos. Vamos lá, se vocês me perguntassem criança o que é que eu queria ser atleta, né? Eu fiz muito esporte, natação, futebol, futsal, jiu-jitsu, muay thai, boxe, vôlei. A trajetória foi longa. Eu até era bom para um esporte específico, né, que era o vôlei. E aí, ao longo da minha vida, aconteceram alguns fatores, né, que foram modificando minha forma de pensar, impactou, né, em relação até minha saúde mental, e não se falava tanto, né, naquela época sobre a psicologia, era algo como, até um pouco, só que de uma forma bem menos do que hoje, era algo para doido, né? Inclusive até eu já vesti essa camisa, não visto mais, mas já tive colegas, né, que faziam o processo de terapia e eu me questionava o que é isso, né? Exato. E aí, por conta de até problemas pessoais, né, me aproximou com essa área de entender por que eu sou assim. Então, não fui eu que escolhi a psicologia que me abraçou. Não era também a minha primeira opção. E quando eu entrei no Universo, falei, olha, eu vou fazer essa faculdade aqui para eu poder me entender. O intuito inicial foi esse, me entender, saber o porquê que às vezes eu me comporto assim, saber o porquê que às vezes eu tenho determinados pensamentos. E aí eu fui me apaixonando. E a parte do esporte sempre, né, presente. Eu sempre, até hoje, né, não da mesma forma como antes, que a gente vai ficando mais velho, o corpo vai sentindo, mas até hoje também eu faço ali meu babinha, tenho um vôlei e tudo mais. E eu falei, poxa, lá pro 6º, 7º semestre foi quando eu descobri, porque não tinha na graduação, foi quando eu descobri a parte da psicologia esportiva. É isso que, já mandando a próxima pergunta, aproveitando que você já tocou nesse tópico, qual é o caminho, né, para alguém que quer se tornar psicólogo esportivo, né? É pela psicologia mesmo que você começa e por lá você se especializa? Como é que foi esse processo para você e como você orientaria as pessoas que querem trilhar esse caminho, a qual maneira ali fazer? Eu espero que, né, as nossas faculdades aqui, vamos trazer especificamente aqui em Salvador, né, porque até eu já fiz parte de grupos de estudos, né, de pessoas que estavam no Sul e tinha na graduação a matéria da psicologia esportiva. O nosso foco aqui é muito organizacional e clínico e hospitalar. Então, a gente não tem matérias voltadas para a parte de psicologia esportiva. Eu estudei tudo muito por fora. Era grupos de estudos, era pesquisando. E para você ter noção, como são 10 semestres, eu só fui descobrir no 7º. Nossa, então, bem avançado no curso. Exatamente. Então eu comecei ali a partir do 7º semestre, 7º, 8º, 9º e 10º. Não de uma forma tão forte,
né? Porque às vezes você vai ali se desestimulando a quero, pode fazer o xingamento, às vezes é escapulir, tá? Poxa, eu quero seguir um rumo, mas quando você para olhar o mercado de trabalho, você fica totalmente assustado de o que é que eu vou fazer se eu me formar e querer me especializar nessa área, se o mercado de trabalho não foca nessa área. Então, Vitor, tipo, assim, eu queria fazer uma pergunta, até se o Luiz me permite, que eu vou trazer de volta o primeiro questionamento que a gente fez, que você citou que você não diria que seria psicólogo quando era criança, né? Que você seria atleta, alguma coisa do tipo. Eu queria saber se, de alguma forma, você entrar nesse ramo de psicologia esportiva te aproximou desse seu sonho, né? De ser, de algum jeito, fazer parte desse mundo do esporte em geral, né? Eu posso falar por mim, eu acho que também por Luiz, que a gente fazendo aqui, formando em jornalismo, a gente se aproxima de algo que a gente gosta muito, que é basquete, futebol, vôlei e tudo mais. Então eu queria saber se principalmente você... quando você segue a área esportiva, se né? você divide dessa opinião, né? Desse desejo. Você entrou nesse meio como uma possibilidade, tipo assim, ó, não fui atleta, não deu certo por N motivos, mas quero fazer parte desse jeito. assina embaixo. Perfeito. Eu fui muito porque eu gostaria de ser, eu estou nesse processo de me tornar uma figura que eu gostaria que tivesse na parte da minha infância. Que eu acho que se eu tivesse começado a trabalhar algumas dores, né, específicas, eu acho que eu poderia ter seguido pelo ramo do, vamos dizer assim, o holofote do atleta, né, para um esporte específico. Né? Mas na época era muito, não se olhava bastante, né, os meus pais não se atentaram muito para isso, até mesmo da parte do voleibol, né? Na região em que eu morava aqui em Salvador, eu vim do interior, então eu já cheguei em Salvador praticamente entre final da infância para início da pré-adolescência. E aí eu só conhecia a natação para poder fazer, né? Só tinha natação. E aí quando eu comecei a fazer o vôlei na aula de educação física e tudo mais, era algo que começou a crescer. Só que aí veio os problemas extra-campo, vamos dizer assim, e que foi me limando de querer continuar, de querer buscar e tudo mais. Então hoje, sim, eu busco esse sonho, é um sonho meu me tornar essa peça dentro da vida de futuros atletas. E já pegando esse gancho, explica para o pessoal que está assistindo e que não sabe muito bem como é que funciona, para a pessoa que muitas vezes ainda tem preconceito em cima da psicologia no geral, ainda mais na psicologia esportiva. Qual é o papel de um psicólogo esportivo dentro do futebol hoje em dia? Certo, vamos lá. Hoje a gente trabalha com o gerenciamento de emoções, né? A gente entende o atleta na sua totalidade. Quem é o atleta fora de campo, quem é um atleta dentro de campo. A gente tenta se aproximar para que a gente tenha esse conhecimento, até mesmo de saber que em determinados, às vezes, em determinadas metas, determinados jogos, que ele ali tá totalmente desconexo, a gente sabe o porquê. Né? Às vezes o treinador, o fisioterapeuta, claro, se o atleta ele chega e divide isso, seria o ideal. Né? Mas como é que até mesmo o treinador, o preparador físico que já está ali focado nos seus objetivos vai ter o tempo de cuidar da parte emocional, né? Então a gente trabalha com técnicas de visualizações, de mindfulness, de respiração, de meditação, tudo tentando adaptar para o atleta específico. Por exemplo, tem pessoas que se for fazer a meditação e ela tem um perfil mais, vamos dizer assim, explosivo, extrovertido, não vai funcionar. Melhor colocar ela, olha, faça uma aula de boxe uma vez na semana, encha o saco de porrada que você vai se sentir muito melhor. Né? Tem até tá começando a ficar mais forte um ambiente que você quebra coisas. Então tudo vai indo ali de perfil. Mas você trabalha com objetivos de curto, médio, longo prazo. Tem um trabalho também que a gente auxilia no trabalho multidisciplinar, a psicologia das lesões, né, no qual
a gente tenta recuperar, né, ali atletas, fazer com que até no momento em que ele está fazendo uma reabilitação da parte de fisioterapia, que ele se visualize jogando bem, né? Que o cérebro ele não sabe, se você fechar o olho e eu começar aqui te estimular se você estiver morrendo de fome, pensar em um McDonald's, pensar em um hambúrguer, você começa a visualizar o hambúrguer que você mais gosta, você começa até a imaginar o sabor, você começa a salivar. Só quando você abre o olho, não tem um hambúrguer na sua frente, né? Mas você consegue estimular ele para algo positivo. Então, temos, né, esse trabalho aí com as técnicas. Só te interrompendo, você falou das técnicas, só para ficar claro também para todo mundo que está assistindo e ouvindo, o que seria a técnica de Mindfulness? Mindfulness... Bem resumido, assim, para a pessoa leiga conseguir entender, assim. Tá. Seria um pouco também da parte da respiração, é algo que você consegue se concentrar no aqui e no agora. Né? Então uma tem espécie muito de controle. meditação? Isso. Seria... a gente acaba pensando muito no amanhã, né? Então é focar bastante no aqui e agora. Não porque eu tenho que fazer o estudo, claro, a ansiedade ela é boa, ela é positiva para te preparar para algo que está chegando. Uma prova, Sim. Um TCC, então isso é importante, né? Mas quando ela é excessiva, que toma a maior parte do seu tempo, calma, ainda tá para chegar. Concentra aqui, né? Faz o que é que você pode fazer hoje para poder melhorar, né? Então vai muito por esse caminho. Certo. Vitor, vou aproveitar aqui agora, se trazer uma questão que nós, que somos de uma geração já mais nova, né, nós convivemos muito com isso, crescendo. A gente vê que hoje, principalmente no mundo do futebol, você tem muitos canais por onde a pressão pode chegar ao atleta, né, ao jogador de futebol profissional, por exemplo. Se você for buscar 30, 40 anos atrás, tem muitos atletas que faziam coisas que jogadores dos tempos atuais fazem hoje e não tinham essa mesma quantidade de questionamento, de pressão, porque hoje você tem a notícia correndo em qualquer lugar. E rapidinho, né? Qualquer esquina. De várias formas chega para você, né? Exato. Às vezes você Então, falou uma coisa aqui, já gerou uma repercussão. Exato. Você tem aí o exemplo, acho que todo mundo já viu na mente, Neymar. Qualquer coisa que Neymar faz, já sai logo em alguma mídia. Então eu queria perguntar para você, como é que o atleta, como é que o jogador pode lidar com essa pressão, né? Onde a cobrança é muito forte, a crítica é muito maçante dos torcedores e às vezes até o jogador pode se cobrar muito por causa de alguns atos que ele faz às vezes sem saber que pode ter um viés negativo nele mesmo, mas ele faz ali por achar que tá fazendo algo bacana para ele, algo correto, mas que às vezes pode reverberar de forma negativa nele mesmo. A gente acaba muito apontando o erro dos outros e acaba não olhando para os nossos mesmos, Certo. né? Então é muito mais fácil eu apontar e não me colocar no lugar, né, da pessoa, do jogador. Eu estava vendo ultimamente, até mesmo as relações interpessoais dos anos 90 para cá, a maior parte das pessoas, casais, amigos, começaram a ter uma troca, se aproximar por conta das redes sociais, certo? Então a gente acabou que não estamos vivendo o mundo lá fora, estamos vivendo o mundo midiático. Sim. Quando a gente tem um recorte do passado, não tinha tanta essa mídia, né, como a gente tem hoje, essa crítica, mas também existia essas críticas, só que o jogador ia lá e respondia em campo. Sim. A gente era considerado o melhor futebol que tinha, né? Só que as coisas começaram a evoluir, né? A gente vê hoje, às vezes, seleções sem grande expressão, dando trabalho para seleções com grandes expressões. Com certeza. A Eurocopa é um exemplo claro disso. Na Copa também, várias equipes... Se você pegar a própria eliminação do Brasil, desde 2002, é sempre um time que você pode dizer que o Brasil era melhor qualidade. Tinha mais qualidade. Principalmente na época do tricampeonato, do Penta, assim. Então não tinha tanta aquela facilidade de às vezes você pegar uma Suécia, que hoje está bem mais arrumada do que antes. Então às vezes é mais difícil você responder em campo. Mas claro, se o jogador, ou se o atleta, né, de uma forma geral, ele não blinda determinadas
críticas, ele vai muito se perder por aqui, e acreditar que aqueles comentários que vão estar se fazendo é real. Certo. Então a gente aí entra na parte de inteligência emocional. Uma coisa que até a gente estava conversando, né, aqui nos bastidores, é fácil olhar para os nossos pontos negativos. Não gosto disso em mim, acho que eu sou assim, gostaria de ser assado, mas quando a gente para poder olhar os nossos pontos positivos, é difícil listar. O que é que eu tenho de bom? E a rede social vem muito que é o lugar que eu posso falar o que eu quiser porque estou aqui protegido. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muita responsabilidade afetiva. A gente também acaba tendo isso. Com certeza. Então, poxa, se eu sei que essa palavra, essa frase, o que é que vai agregar em eu fazer uma crítica, e às vezes a gente esquece de olhar que a gente tem tantos defeitos, né? Em que quando a gente se coloca no lugar ali da pessoa, será que você não estaria fazendo a mesma coisa? Esse é o ponto, eu acho, né? Tem muitas vezes que a gente vê um torcedor qualquer falando alguma coisa, por exemplo, vou trazer o exemplo de Neymar de novo. O cara cresceu já com muito holofote em cima dele, se blindou ali, tem um grupo de pessoas que em volta dele que é em prol dele, vive em prol dele, e aí às vezes ele faz algo porque as pessoas que estão ao redor dele às vezes podem achar que que tá correto a atitude dele, e aí a gente aqui de fora critica, pesa a mão, mas fala, pô, será que se a gente estivesse lá, eu não faria a mesma coisa? Poderia ter sido... Seria diferente mesmo, ou eu só tô criticando porque não é a minha vida, é a vida dele? Foi um pouco do que a gente estava falando aqui também nos bastidores, né? O futebol é uma forma de propulsão social. Então, muitas vezes uma pessoa, um atleta hoje, antes dela se tornar atleta, ela não tinha muita expectativa do que ia virar na vida. Já desejou muita coisa, né? E o esporte, o futebol, foi a única maneira que ela achou para conseguir seguir seu caminho, conseguir mudar a realidade dela, da família dela, conseguir proporcionar coisas melhores. E aí... E claro que muitas pessoas, assim, entram no exemplo de Neymar também, durante a vida, antes de alcançar esse sonho, de alcançar esse patamar, foi privada de muitas coisas. E depois volta quando começa a ganhar o dinheiro, começa a ganhar fama. São muitas coisas que atacam, vamos dizer assim, o mental desses atletas, e que ainda nessa parte de felicidade que eles têm de finalmente poder curtir, comprar um carro pro pai, comprar um carro para eles mesmos, sair, curtir, ir pra festa, viajar, eles ainda recebem, mesmo assim, até em períodos de férias, recebem críticas. Então essa exposição é realmente a maior hoje vilã, assim, vamos dizer assim, para os jogadores conseguirem se manter emocionalmente ali estáveis, conseguirem se blindar. Essa exposição dificulta essa blindagem, vamos dizer assim, que tinha antigamente? Tá, é grande, mas não é o único fator e vai muito depender de casos e casos, né? Por exemplo, a gente tá aí falando de Neymar. Eu não sei quem era Neymar fora do holofote. Eu não sei quem é Neymar filho, não sei quem é Neymar pai. Eu vejo que ele quer me mostrar. É igual no trabalho. Sim. Você não vai se comportar no trabalho como você se comporta com seus amigos. É totalmente diferente. Perfeito. Então, tudo aquilo é o que ele está querendo me mostrar. E assim, o ambiente, ele molda muito a personalidade de uma pessoa. Muito. Existem os fatores genéticos? Sim. Mas o ambiente que essa criança, né, que se tornou atleta, está inserido, modifica bastante. Então, pode ser que esses comentários da crítica em jornal, em rede social, não faça impacto nenhum na pessoa. Mas possa ser que outros fatores impactem ele, né? Então, claro que não deve ser fácil, porque não é fácil você viver o tempo todo em pressão, né? Você acaba, uma hora, quando você vai acumulando, precisa sair, né? Quando a gente começa a correr, se o organismo não começa a dizer, olha, vamos começar o processo das glândulas, e você começa a suar. Se você não soa, você começa a carregar tudo aquilo, né? O corpo ele começa a ficar quente, e você vai desligar. Né? O cérebro vai falar, se você não parar, eu vou parar. A gente até vê alguns memes, né, relacionados a isso. Então, para o processo mental, é a mesma forma.
Se você não tem o seu momento de desafogo, você, uma hora, vai parar. E aí você acaba respondendo, você acaba tendo tipos de comportamentos que você não teria pelo fato de você estar sobrecarregado. Do fato de você estar precisando daquele apoio específico, que às vezes só precisa ser uma pessoa. Às vezes a gente entra, tem algumas falas, né, que não precisa de psicólogo e tudo mais. Se você tem um pai, né, às vezes uma mãe que tá dando certo para você, faça bem, continue, problema nenhum, né? Mas que tem pessoas em que às vezes não se sente à vontade às vezes de conversar determinados assuntos com os pais, com as mães, nem determinados amigos. Então o fato, né, da psicologia você pode ser aquilo que você realmente é. Não vai ter o julgamento. A gente não vai dizer o que é o certo, o que é o errado. A gente vai lhe mostrar outras opções que, se fizer sentido para você, você pode daqui para frente começar, né, a seguir. E aí existem várias abordagens, enfim, que pode ir auxiliando. Mas imagine, né, esse processo de você estar em uma realidade e agora você pode tudo. E quando eu falo até a questão do ambiente, quem foi que esses jogadores vivenciaram e assistiram comportamentos de outros jogadores? Quem eram os outros jogadores que Neymar assistia? Né? Era Ronaldinho Gaúcho, era Ronaldo Fenômeno, era o Baixinho. Qual era o comportamento desses caras? Farristas, muito, né? Farristas que ficavam com mulheres e tudo mais, e festas e etc. Então, para ser jogador de futebol, aquilo que esses jogadores naquela época tinha muito mais, era o que às vezes os meninos queriam, né? E que os pais, incentivar o que você vai ter se você se tornar jogador de futebol, se você, né, tiver muito dinheiro, né? Os holofotes e tudo mais. Então eles se acostumaram a ver jogadores realizando aquele tipo de comportamento, só que quando ele chegou nesse patamar, a sociedade começou a pensar de uma forma diferente. Opa, na minha época isso era idolatrado. Sim. Então a gente fica nessa pergunta de: será que se fosse a gente, não iríamos fazer a mesma coisa? Sim. Vitor, nesse mesmo caminho aí, nessa mesma linha, pode-se dizer assim, veio aqui na minha cabeça, querendo ou não, o meio que a pessoa vive influencia muito, né, no que ela faz. Então pode-se dizer até que o Brasil, né, como um todo, acaba sendo esse meio, né, porque a gente vê muitos atletas de outros países, assim, que essa questão de ser farrista, como você falou, é algo que às vezes é muito exclusivo de nós aqui, né? Você citou vários exemplos aí, como Ronaldinho, Romário e tal, só que esses caras iam no campo e respondiam, não que Neymar não faça isso, né? Só que assim, você acha que é uma cultura muito brasileira esse negócio de curtir festa, essa coisa já mais estigmatizada, que o brasileiro é muito feliz, gosta de se divertir muito, e sair pra beber com os amigos, farrear? Você acha que tem essa questão também cultural? Com certeza. Sim. A gente é o país do carnaval, né? Então a gente respondeu tudo aí. E do futebol, né? Então, do carnaval e do futebol, né? Então, temos também um clima que favorece para isso, praias, né? A mentalidade também é importante, né? Sim, tudo vai essa rota construindo. De escape, né? Também. Por que eu falei sobre isso? Porque você tem exemplo, vou trazer um exemplo agora de Cristiano Ronaldo. Foi um cara que cresceu na Ilha da Madeira, uma ilha minúscula lá em Portugal, era pobre, não tinha condição nenhuma. Tem os mesmos acessos, ou até mais do que Neymar, que a gente cita aqui, por exemplo, mas é um cara que você vê ali que é 100% focado no objetivo. Ele quer porque quer ser o melhor do mundo, ser o melhor da história. E às vezes a gente sente falta nisso nos atletas brasileiros, né? A gente vê muitos craques do passado aí que até foram campeões do mundo, ganharam troféu de melhor do mundo, que não tinha essa mentalidade e encerraram a carreira muito antes do esperado. A gente tá vendo aí, Cristiano Ronaldo vai bater 40 anos, Messi vai bater 38, provavelmente vão jogar mais uma Copa. Nossos atletas, geralmente, eles, principalmente no futebol, eu quero dizer, deixar claro, parece que vem com uma data para expirar muito, muito antes dos atletas de outros países.
A gente tem muitos exemplos aí que o brasileiro parece que quer parar antes. Ronaldinho parou cedo, Ronaldo Fenômeno parou cedo, Romário levou mais, pra ser sincero. Kaká parou cedo, assim, cedo que eu falo assim, 35 anos você já tá o corpo já não aguenta tanto. Mas se você tivesse aquela gana, o mental 100% voltado para aquilo, muitas vezes você consegue acompanhar. Sim. Você acha que, e acesso eles têm a isso, né? A essas capacidades. De certa forma, você acha que isso também... A mesma pergunta, mas trazendo mais uma indagação. Você acha que o meio em que o futebol brasileiro tá, seja de pressão, de expectativa, dessa questão que a gente está falando aqui, de farra e de não ser como as pessoas esperam que seja que nem os jogadores europeus, de serem mais centrados, você acha que isso acaba desgastando a vontade do jogador de continuar ali no meio profissional e isso impacta também nessa parte de terminar mais cedo a carreira? Dentro do universo da psicologia, toda regra tem sua exceção, né? Não se aplica para todos. Da mesma forma que a gente pode achar também atletas de fora daqui, que tem também essa questão de que o futebol foi uma forma de ganhar dinheiro para poder fazer aquilo que ele queria, né? Então a gente tem aí, inclusive, meu ídolo, o Cristiano Ronaldo, de uma mentalidade absurda. A gente já considerava que 35 anos era o fato de se aposentar, né? Ou pelo menos baixar o nível, né? O cara... Exato. Eu tinha muito escutava muito isso de tios, de meus pais, quando o atleta ali chegando 35 já é fim de carreira. Hoje a gente vê que não. Já dá pra... Né? E às vezes 35 fim de carreira de estar jogando em um pequeno clube, né? Porque o auge é ali dos 20 aos 30, depois sim, acabou. Depois a decadência. Mas sim, a cultura, né, influencia o querer de cada jogador, de buscar manter o corpo bem, né, fazer ali os seus treinamentos. Você tira Cristiano Ronaldo é algo um cara fora do comum, né? Que até mesmo os companheiros dele saíam e ele ficava lá treinando. Então assim, quando você quer e você vai em busca, não foi de um dia pra noite que ele meteu aquele golaço de bicicleta. Foi muito treino, muita coisa. Foi muito treino. E os companheiros dele falavam, velho, ele ficou treinando o tempo todo essa jogada. O cara vai lá e faz. Ou seja, porque muita gente fala assim, acho que eles relacionam, às vezes, os treinos. O treino é o jogo, é o reflexo do jogo. Tudo que você tá ali, de corpo mole e tudo mais, você vai fazer um corpo mole. Claro que tem diferentes, às vezes o que a gente fala assim, tem jogador que às vezes cresce em uma final. Que ali tá o campeonato todo, nada. Mas quando chega na final, parece que o cara vira um monstro. Né? Vira então, aquela chave, né? Exatamente, vira essa chavezinha. Né? A gente chama, eu aprendi até com a psicóloga, estudando o estado de flow, que é meio que você não reconhece o que você precisa ali tá fazendo, você meio que automatiza aquilo, você só vai. E às vezes você fica tipo, joguei, hoje foi o melhor dia que eu joguei, assim, até às vezes o melhor dia que eu peguei um baba, destruí, fiz gol e tudo mais, quando às vezes quando você se cobra ali, tanto vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz no outro jogo, não vai fluir. E aí não vai fluir a mesma coisa, Não vai. Então, hoje a gente também tem no futebol brasileiro, pelo fato de estarmos vamos fazer o quê? 24 anos? 2002? 24 anos. Vai comparar o mesmo jejum que a gente teve de 70 até 94. Sim. Né? Então, tenho certeza que os jogadores lá de trás vivenciaram essa época de pressão. Né? Tivemos a melhor seleção, que foi com o Zico, e não fomos para frente. Né? Todo mundo, né, sempre falou, foi a melhor seleção que eu já vi, que na época dos meus tios, enfim, dos mais velhos, a melhor seleção que eu fiz jogar. Então os jogadores já vêm com a pressão em um mundo modernizado, né, preparado mais para o futebol, com a missão de trazer a sexta estrela. Então tudo isso pesa. Né? Às vezes, o cara tá ali tentando, mas tem um outro que também está se preparando, né, que também faz os treinamentos, às vezes são colegas no mesmo clube, né, que tem acesso aos mesmos processos de desenvolvimento, só que às vezes o detalhe A, detalhe B, acaba com que um acaba superando o outro.
um dos meus motivos também para a parte da psicologia esportiva eu ficava muito escutando. A gente é muito emotivo. A gente, quando a gente toma um gol, a gente fica logo cabisbaixo. Os europeus são frios. Sim. Parece que se você der fazer 1, 2, 3, não muda, eles continuam jogando da mesma forma. Aí eu ficava me questionando, por que isso? Né? E ainda, né, em processo de crescimento profissional, da mesma forma, não sei ainda de todas as informações, é um processo constante, né, de aprendizado. E ainda fico em busca dessa questão de por que será? Será que somente a cultura? Né? Será que o que é que essas pessoas, né, vivenciaram para ter esse comportamento de frio, um pouco dessa inteligência emocional? Sim. Né? De a gente, tomou um gol, foi a gente na Copa de 22, tomamos o gol ali faltando 4 minutos e desestabilizou todo mundo. Né? A Croácia cresceu, tinha um goleiro que já estava praticamente esperando, né, esse momento. Foi uma partida incrível do goleiro da Croácia, da mesma forma que foi incrível na atuação de Courtois em 2018. E a gente vai ali se perdendo nas dificuldades. Não tá dando. Mas são coisas em que, será que um trabalho a longo prazo dessa inteligência emocional, né, nos nossos atletas desde cedo, né, porque a gente tem a técnica, a gente vê, cada jogador brasileiro, né, que se for ali pegando cada peça, por que na hora ali não soma? A gente viu em 2022, a gente não levou profissional de psicologia. Não levou? Não. Na Copa? Não. É uma coisa, inclusive, endossada por Neymar, que ele não quer um profissional da área. Já noticiado isso já há algum tempo. Endrick falou recentemente que se mostrou que não tinha acompanhamento nem nada. Então, assim, você vê que até os jogadores mais novos da geração, o Endrick tem o quê? 17 anos, 18 anos, um menino que cresceu aí já com esse acesso, ainda assim tem tabu. Sim. Com a psicologia, né? E assim, é para quem quer, né? A gente não diz que é a salvação. Psicologia não. Da mesma forma, ele comentou que para o psicólogo dele é Deus, o pai e a mãe. Isso. Ele se sente bem abrindo todos os pensamentos dele para o pai e para a mãe e tudo mais. Ele entende que aquilo ali faz sentido para ele. Maravilha. Se tá fazendo bem para ele, continue. Até porque se você forçar ele a fazer um tratamento ali, fazer um acompanhamento com um profissional, se ele não quer, tem que ser algo recíproco, né? Exato. Não vai nem funcionar. Não vai funcionar, não vai criar aquele vínculo, tempo, né? não vai ter evolução. Ele não vai querer dividir tudo, né? Então, vai se sentir confortável. Não vai se sentir confortável fazendo. Mas claro, né, a gente identifica determinados comportamentos que será que é só uma quebra de um gelo ou se realmente é uma opção dele, né? Dele não querer ter o acompanhamento, ou se é, vamos dizer assim, alguma coisa que precisa ser quebrada, né? Pra ele entender como é que funciona e quem sabe ele aceitar o tratamento, né? E assim, saindo até um pouco disso, a gente vê aí, a gente acompanha que tem ali uma rixa entre a namorada dele, né, com a mãe. Com a mãe. Como é que é essa figura dele nessa intermediação entre essas duas pessoas? Porque aí possa ser que ele divida com o pai, né? Mas será que, às vezes ele vai expor alguma opinião ali pra mãe relacionada ao relacionamento? A mãe já deve ali fazer, porque é nítido que ela não gosta, né, da namorada dele e tudo mais. Sim. E aí a gente fica com alguns questionamentos, né, internos de será que é amor ou é o dinheiro, né? Sim. De um contrato que já foi feito com, enfim. São umas coisas ali que você questiona. Você acha exato. estranho. Mas se pra ele tá tudo certo, e né, dá, então dá continua, né? Tá lá no Real Madrid agora. Não é pouca coisa, né? Bem, para você que chegou agora, você está assistindo o podcast Não Relacionados. Meu nome é Luiz Guimarães, estou aqui com o Theo Mazzoni, entrevistando o psicólogo esportivo Vitor Hugo e trazendo, né, explicando como é que funciona a psicologia esportiva dentro do futebol hoje, como é que ela impacta no jogo, como ela ajuda, serve como um braço ali
para o rendimento do atleta, tanto dentro e fora de quadra. Campo, desculpa. Mas de quadra também. De quadra tem também. futsal, tem vôlei. O esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento, de forma geral. Seria lindo se fosse para todos os esportes, né? E eu queria também perguntar qual é o maior obstáculo hoje para o atleta. Não diria, talvez nem seja um obstáculo, mas o que a mente dele foca hoje? Se a preocupação ali, tudo relacionado ao estado emocional dele, a percepção dele ali do jogo, como está a saúde mental dele, mas nessa questão do corpo dele, do físico, ou mais nessa questão de aprender a saber lidar com a pressão, com situações em que, principalmente em jogo de mata-mata, que é tudo ou nada, aquelas situações decisivas, de se botar dentro dessas posições e se sentir confortável nelas. Hoje em dia, qual é a maior preocupação hoje do atleta? E como elas se relacionam também, né? Porque faz tudo parte da gente, né? Não estão separados, né? A mente e o corpo. Se você não tá com a mente boa, isso vai responder no corpo. Da mesma forma que se você não tá bem, isso vai refletir na sua mente, né? Da mesma forma que se você tiver... eu tiro, por exemplo, academia, que quando a gente fica um tempão sem malhar e vai pegar a academia e aí vai o corpo todo ali dolorido, aí você acaba não tendo uma noite tão boa porque o seu corpo tá dolorido, você acorda no outro dia cansado, você acorda sem paciência, aí já são coisas no mental, né? Cansado, sem paciência, você sente vontade de dormir. Então é uma inter-relação. Então assim, vai depender do que o atleta ele pensa, né? Quais são as metas dele? O que é que ele acha que bloqueia para ele não se desenvolver? O que ele entende como obstáculo? Que não é algo assim matemático, 2 mais 2 é igual a 4. Não é generalizado. Isso é muito subjetivo. É muito individual, né? Exato. Cada trabalho tem coisas que não são exatas, né? Então assim, tem gente que tá ali com um físico totalmente apto ali pro que a modalidade ali exige, mas que quando entra dentro de campo não consegue focar, às vezes se perde, às vezes escuta um comentário de algum torcedor que seu corno e tudo mais, aí tá passando por um problema com a mulher, isso já soma. com às vezes um receio de uma traição. Pronto, aquele torcedor alugou um triplex na mente dele, porque ele já está passando por aquela dificuldade, aquele determinado processo extracampo, e aí na hora que vai, pronto, acessou aquela emoção, desliga. Então, desestabiliza também. Exato. Então, o trabalho é blindar muito em relação, né, a questão da torcida, de jogar fora de casa, de saber o que é os valores dele, né? Então, o que é que ele tem de valor, que aquela informação, você vai escutar isso aqui. É um trabalho de formiguinha. Se ninguém entra na academia, fica lá um dia, já sai bombado, já sai mais magro, já sai com corpo. Não, a gente precisa de um tempo para poder atingir aquela meta, né? A gente sabe, a gente vê às vezes no Instagram pessoas que hoje já estão com o corpo ali que a gente entende que é o padrão, vamos dizer assim. Só que aquela pessoa foram 5 anos na academia, se abdicando de comer determinadas coisas, comendo às vezes até, eu particularmente... 5 anos de dedicação na academia e fora dela. Porque e fora dela. Tem que você acaba mudando seus hábitos. Tem hábitos que são quebrados. Então, por exemplo, eu não consigo... Isso é uma das minhas maiores dificuldades. Inclusive, minha namorada até reclama que você não consegue comer as mesmas coisas todo dia. Aí entra... Eu fui acostumado no interior em que minha avó, ela fazia porções pequenas e que era só para comer naquele almoço. Então no almoço tinha uma coisa, no jantar era outra coisa, no outro dia era outra coisa. Então, se eu fiquei isso durante 8 anos da minha vida, tipo, desde cedo, é difícil para mim chegar e comer feijão, o arroz e o frango de manhã e de noite o feijão, o arroz e o frango. Às vezes ficam olhando, poxa, é o que menino fresco e tudo mais, tem comida no prato. Eu às vezes também me questiono. Mas não é o fato de
não gostar da comida, é o fato de, pô, eu fui acostumado, né, ali. Então, até você desacostumar, Sim. né, tem Acaba gente que entrando acaba... naquilo que você falou de que é o meio que você vivia, né? Então, assim, você foi acostumado, você cresceu desse jeito, então você foi influenciado pelo meio, então Exatamente. é normal. Então, o que é esse obstáculo, né? O que é que esse atleta vivenciou, o que é que ele busca, né? Quais foram as metas, quais foram as dificuldades, o que é que hoje ele pensa. A gente tem, aí entra um pouco na abordagem, né? Que eu gosto, que é a TCC, que é a cognitiva comportamental. Às vezes pensamentos ali repetitivos, de, pô, eu não sou bom porque eu não consegui fazer isso e tudo mais. Por quê? Você só se resume a um determinado tipo de pensamento. Para ser o jogador, você só tem que fazer... Até o que a gente estava conversando também, né? O ótimo jogador é apenas aquele que faz o gol. A gente vê casos de grandes atletas que não conseguiram conquistar, às vezes, títulos. E um atleta que a gente, pô... Mas que tem a Champions League. Sim. Que tem a Copa do Mundo. A gente vê Harry Kane, né, artilheiro da Inglaterra, né, se não me falha a memória, não tem nenhum título, né, mas o goleiro, Tem muitos exemplos o de jogadores terceiro que tem goleiro do Manchester City tem uma Champions League e tem um entrou, Mundial e nunca entrou. Então, né, Às é vezes somente sobre os você títulos, estar no lugar certo na hora certa, né? Então, é somente os títulos que vai basear a acaba construção. impactando a pessoa. Tipo, vamos supor, voltando de novo pro cenário do Brasil, né? A gente nós estamos em um país que sempre gerou muito talento no futebol. Então, às vezes ali no mesmo time, se tem um atleta que se dedica, que trabalha, que realmente dá 100% do seu esforço e dedicação para conseguir executar ali uma jogada, conseguir desempenhar num certo nível que ele estipulou para ele, que a preparação, a comissão técnica estipulou para ele se dá muito para conseguir isso, e às vezes tem um outro atleta ali que, sem tanto esforço, ultrapassa esse nível. Então precisa também ser feito um trabalho em cima disso também, para que o próprio ambiente que a pessoa está trabalhando ali não se torne contra ele, assim, vamos dizer assim. Ele não enxergue como um ambiente hostil, levando para um lado extremo. Sim, assim, né? sim. É um ambiente, né? Se a comissão técnica e se os próprios jogadores levarem isso de uma forma competitiva entre eles, existe a competição saudável de tentar dar o seu melhor para poder ser a titularidade e tudo mais. Mas eles começam a vivenciar isso muito cedo. Tem muitos cortes de sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, vão cortando, né, para os atletas que vão. É muito difícil se tornar jogador de futebol, muito pelo fato de que todo mundo agora quer que seu filho seja jogador de futebol, e aí tenta ao máximo e coloca. A gente tem hoje em Salvador 1 contra 1, a gente tem e coloca na melhor escolinha. Hoje eu vejo até mesmo jovens atletas de 8 anos tendo uma rotina de adulto. O menino joga uma dupla jornada. O menino joga segunda, joga terça, tem algo, treina nesses 2 dias, aí faz uma outra atividade voltada ao futebol na quarta, faz outra atividade diferente na quinta, volta a treinar na sexta. Eu vi, e fora os estudos, eu vi um menino de 8 anos com olheira de adulto. Então, assim, dentro do ambiente esportivo, aí trazendo, né, a questão também da sua pergunta, tem um talento de cada, né? A gente vê o esforço de Cristiano, mas a gente vê que para Messi é muito mais tranquilo fazer determinadas jogadas, que para Cristiano ele foi ali treinando repetitivamente até conseguir acertar. Messi nem tanto, mas vai lá e faz, né? Então a gente também tem que entender que existe o talento, né? Mas em que o esforço às vezes pode, em determinados momentos, superar da mesma forma que Cristiano superou Messi em alguns anos, relacionado a melhor jogador do mundo, ganhou a bola de ouro.
E o atleta tem que ter consciência disso. Exato, que tem que saber que em um momento ele vai estar abaixo, mas em que algum momento ele pode estar acima. Sim. E assim, a gente não fica o tempo todo acima. É normal, faz parte da natureza. O mar não está sempre cheio, o mar não está totalmente vazio. Ele faz esse progresso e é natural. Até para poder a gente chegar em... Perceba que se você for colocar uma bolinha e deixar ela linear o tempo todo, ela não se movimenta, ela não vai. Se você colocar assim, ela vai ficar ali estática. Se você tem esse processo de altos e baixos, a cada vez que você tem uma queda, você pode subir cada vez mais alto. Então, o atleta precisa entender que nem tudo vai dar certo e tá tudo bem. Aquele jogador conseguiu fazer aquela determinada jogada, maravilha. Não possa ser que aquele jogador não consiga fazer uma composição de um sistema defensivo que você pode fazer em algum momento em que a equipe esteja pensando. Quando o jogador ele começa a pensar somente no individual e não pensa no coletivo, ele se perde. Então assim, porque eu não quero ficar aqui nesse clube, já escutei muito isso, não quero ficar aqui nesse clube, porque tem um clube ali melhor e tudo mais, tá. Até esse clube ali melhor começar a olhar para você precisa mostrar em campo. Aí às vezes você vai para uma jogada ali individual e tudo mais, toma um contra-ataque, gol do outro time. Às vezes você faz até uma jogada, faz a jogada ali certo, só que seu companheiro lá, você às vezes disparou e tudo mais, seu companheiro não acompanhou, você fez a jogada, deixou a bola ali na medida só para ele vai lá, erra, fura a bola, contra-ataque, você não recompõe, você esquece, não, fiz aqui minha parte, o cara não fez o gol, vou voltar para marcar. Aí começa a ir muito no egoísmo, no individualismo e tudo mais. Ser humano, né? Algo subjetivo, complexo e não tem fórmula. A gente tenta ali entender e buscando toda a trajetória, o que é que ele busca, o que é que influencia, para ali a gente tentar auxiliar da melhor forma possível. Dentro desse processo de buscar entender qual é a situação específica de cada jogador, de cada atleta, às vezes de um grupo, não sei se existem trabalhos feitos em grupo, queria saber que você contasse um pouco como é esse processo. Claro que, como você disse, é muito individualizado, mas como é que é esse processo para achar algumas técnicas que podem ser usadas para achar esse equilíbrio entre o mental e o físico, né? Principalmente para a pessoa não ficar se cobrando tanto, entender também os próprios limites ali. E como é que... De uma forma coletiva que você fala? Numa forma mais geral, assim. Hoje eu tenho, né, tem a parte individualizada e tive também o trabalho com coletivo, em que a gente trabalha ali habilidades sociais, a gente trabalha o respeito em relação, né, ao outro. E eu fiz em uma desses trabalhos, eu fiz uma atividade voltada para o machismo, né? E sempre começa com aquelas risadinhas, né? Brincadeirinhas, principalmente mais novos são mais tranquilos, mas quando você vai ali trabalhar com sub-18, sub-20, eles começam até a brincar, não sei o que P é essa, professor, não sei o que, não tem nenhum aqui não sei o que e tal. Você vai ali tentando, né, conduzir da melhor maneira possível até que chegue o ponto de que eles foram acostumados a ser assim e eles não tiveram o espaço para esse lado das emoções. Às vezes a gente já entra, né, falando das conversas, às vezes a gente já entra tanto assim brincando, não sei o que e tudo mais. Mas vocês perceberam, assim, dentro do grupo, vocês perceberam que fulano, que é sempre o brincalhão, que sempre se comunica, de 2 dias pra cá ele tá mais calado? Vocês perguntaram como é que essa pessoa está? Então a gente vai ali trabalhando, tentando trazer essa reflexão de que eles não, pô, nesse lado emocional a gente é homem não chora não. A gente foi acostumado assim. Né? Não, isso é específico para os atletas masculinos. Os atletas masculinos, né? Agora também mais velho. Homem não chora, engole o choro,
vira tá tudo homem. bem, também você tem um tem que apoio ser ali, né? Exato, você tem que ser o provedor, você tem que ser o garanhão, você tem que pegar todo mundo, não sei o que e tudo mais. Às vezes a criança só queria brincar, pô. Às vezes a criança nem assimila aquilo ali pra ela, mas pelo fato do mais velho chegar falando, não, tem que ser assim, pô, não pode, a gente se bloqueia pra muita coisa. Né? Então, tudo isso vai estar influenciando em como eu me comporto, em como eu penso. Às vezes tem determinados pensamentos machistas que acaba propagando e que causa sofrimento a nós mesmos por estar também ali propagando e às vezes, poxa, eu queria não pensar dessa forma porque isso aqui me machuca. Né? E Então, isso também pode gerar, né? Porque você falou ali, tem várias atitudes que o machismo faz a gente, como homens no geral, se exaltar, né? Então, essa questão até da competitividade que a gente estava falando, também tem que saber trabalhar. Acho que aí seria também inicialmente uma coisa em grupo, talvez, de que tá tudo bem que alguém seja melhor que você. Eu não preciso ser ali vamos dizer, o macho alfa do time. sim. Eu posso ocupar outras funções e que Sim. aquilo ali tá ok. Eu não preciso... Hoje eu sou o protagonista, hoje eu não sou. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, Cauli, ano passado, era o protagonista do Bahia. Hoje, todo E a mundo fala que torcida? ele não tá desempenhando bem, mas é que ele tá desempenhando um papel diferente que não proporciona que ele esteja nos holofotes como Tem mais estava gente antes. pra dividir o Sim. palco. E isso é importante, com principalmente num momento como esse, de um time que começa a ter muito investimento, começa a trazer muita gente. Isso é um trabalho que é importante ser feito, né? E, gente, às vezes eu, paro pra poder ver, assim, Claro que é porque, assim, a gente ficou acostumado com aquele jogador do ano passado, né? Não tinha outras peças. Mas eu tava até olhando o Bahia e o Cruzeiro, assim, no primeiro tempo, ele buscando muito jogo. Né? Ele tentando muito. Claro que nem tudo ali vai fluir da melhor maneira possível. E assim, aí quando a gente já tá falando de um clube, né, mais estruturado, que o jogador ali tá já ali por garantido com a carreira e tudo mais. Mas para quem tá nessa transição de que vai, de que não vai, se tornar jogador ou não, é um sofrimento da porra. E eu fiz esse trabalho com o Sub-20 de às vezes vocês vestem uma máscara de que tá tudo bem e não tá tudo bem. Vocês acabam pensando muito no processo individual de se tornar e às vezes não fazem determinadas, porque isso era nítido, não fazem determinadas jogadas, começam a reclamar um com o outro no meio do campo. Só que você ainda tem 2 anos para poder ainda conseguir se tornar. Seu colega aqui, se ele não conseguir esse ano, ele vai ser cortado, ele não se torna jogador. Então, Tudo isso é uma questão também de emocional coletivo, né? Exato. Um entendimento emocional coletivo. Exato. E muito dessas conversas que eu tinha causava Desconforto? Não, causava um processo de reflexão que às vezes, porra, desse processo de... lembrei do termo. Da série. É tipo um documentário, se vocês também quiserem ver depois. The Mask You Live. É muito para o que a gente vive, não somente na questão do âmbito do futebol, eu adaptei para essa atividade. Que é essa máscara mesmo, de que por fora, como é que você se mostra? Velho, cantor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por dentro. Passando para poder chegar nesses clubes formadores, né? Que ainda estão ali em processo de crescimento. Passava por lugar que tinha tiroteio, não tinha comida, as 3 refeições em casa, chegava do treino e ia fazer qualquer tipo de bico para poder colocar comida dentro auxiliar os pais a colocar comida dentro de casa. Então assim, às vezes a gente olha, velho, de que, pô, aquele cara ali chegou, agora tá cheio de dinheiro, né? Mas a história por trás, às vezes, é muito pesada. Aí quando a gente trabalha com um coletivo em que um ali começa a entender a história do outro e começa a se apoiar, é outra coisa. Existiu a parte do conflito de que um apontando assim o outro do mais, que também é o necessário para que eles juntos cheguem a uma solução, né? E aí é importante ter um intermédio, às vezes do psicólogo, a depender, né, também do treinador e tudo mais,
para que ocorra essa discussão e eles juntos cheguem no objetivo. Ó, então, a partir do próximo jogo, a gente vai tentar assim, beleza, segue, tamo bem. Então, tudo isso vai ajudando na questão coletiva, e aí entra a parte também corporal e a parte mental. Ambas estão sendo ali trabalhadas em conjunto. E como é que todas essas questões, né, seja pressão de mídia, pressão pessoal de querer ser o melhor ali em campo, pressão de ser o responsável pela sua vida e a vida de outras pessoas, e o futebol ser o que vai proporcionar a comida, a casa dessas pessoas, como todo esse tipo de pressão pode afetar no rendimento de um atleta, independente seja um atleta que ganhe milhões, ou um atleta que está sendo remunerado ali num clube de várzea, num clube amador. Como é que isso pode impactar o rendimento dele e qual é o trabalho também que pode ser feito em cima disso? Viver pressionado, acho que ninguém gosta, né? Tem muitos meninos que os pais já colocam, né, desde cedo a perspectiva da aposentadoria deles. Então já começa a adaptar, que você mais vê em escolinha, de quando os filhos vão jogar, mas eu te ensinei que não era assim, faz isso, faz aquilo, tem um treinador ali, né? Mas existe tantos pais, aí começa a falar aqui com outro e tudo mais. Já teve atleta de 12 anos que chegou e falou, eu jogo melhor quando meu pai não está. Por quê? Porque ele fica o tempo todo cobrando, eu não sei se eu escuto ele, não sei se eu escuto o treinador, e eu começo a me perder, querendo em um desabafo, assim. Quero fazer o que um tá falando, depois eu faço o outro, acabo me perdendo, não jogo nada, começo a me criticar, começo a me julgar e tudo mais. Aí você começa a ver esse processo da pressão, tem gente que consegue lidar, mas muita disfarce. E aí entra na parte um pouco da inteligência emocional, saber o que eu preciso absorver, do que eu preciso filtrar e deixar passar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a gente não descobre, às vezes a gente tem aquela de, pô, escutou, vou devolver. Eu escutei aquilo, eu vou absorver pra mim ou eu vou devolver. Então, assim, é importante ter o momento de desafogo para tudo. Existe aí a síndrome, né? Inclusive a gente também conversando pelos bastidores, a síndrome de burnout, que é questões de sobrecarga e de uma pressão psicológica, de uma sobrecarga psicológica relacionada muito ao trabalho, do que não deixa de ser um trabalho, né? Às vezes a gente acha não, que o atleta não é um profissional, né? O atleta trabalha, o atleta está ali cumprindo, claro, cada um com o seu trabalho. Existe um trabalho que, por exemplo, tem de vigilantes. A maior parte da galera, né, trabalha de 7 às 17. O trabalho dos vigilantes são poucos, vamos dizer assim, comparado à população geral, mas vai trabalhar de noite. Pega alguém de manhã, vai colocar de noite, né? Tem um impacto. Então, assim, da mesma forma que o atleta ali, ele, claro, que pelo fato do dinheiro girar, a gente, né, acha que, pô, só faz isso. E por ser algo que às vezes a gente olha e fala, pô, futebol, isso é lazer, futebol, é lazer. Exato. Você tá ali se divertindo, jogando. Muitas vezes até tem muitos exemplos, muitos jogadores que falam que são apaixonados, a maioria, na verdade, né? Sim. Mas assim, querendo ou não, segue sendo um trabalho. Você trabalha o ano todo, você tem que treinar quase todos os dias, você tem que cumprir tais regras. Às vezes os jogadores têm que abdicar de diversas coisas, às vezes de, sei lá, pegar uma montanha-russa, já tive várias declarações assim. Jogadores não podem fazer coisas que podem ferir o físico dele, entendeu? Exatamente. Então, se abdica também de muitas coisas que você gostaria de fazer, só que a gente olha e fala, não, tá jogando bola, então ele gosta de estar fazendo aquilo ali, ganha dinheiro pra fazer aquilo ali e tá tudo bem. E isso exige um controle mental muito forte, né? Sim. De saber se controlar isso e saber entender do que é a prioridade, vamos dizer assim, na hora, né? E não somente para atletas. Quando a gente tá ali, pô, no nosso lazer, assistindo um jogo no estádio, tem o preparador físico que no final de semana está ali com o clube trabalhando. Sim. Ele não tá ali farreando como a gente, tomando nossa cerveja, indo ali pro jogo, tudo mais, aquela resenha, fazendo churrasco e tudo mais. O cara tá indo ali acordando no sábado cedo, às vezes acorda a semana toda, né, cedo ali para poder chegar, preparar.
a questão também dos atletas, né? Eles têm que ali seguir uma alimentação, né? Seguir um preparo. Que às vezes a gente olha assim, pô, só faz isso, o que é que em torno disso, né, tem suas nuances, né? Sim, e acho que Theo vai saber trazer mais exemplos sobre isso, mas também tem, a cada dia fica mais evidente situações onde atletas, onde jogadores de futebol demonstram que estão sofrendo com algum problema ali, sua saúde mental está um pouco debilitada, que ele está num momento mais abaixo. Teve exemplo disso no Atlético Mineiro, no Bahia, né? Sim, a gente teve a questão de Lianco, zagueiro, foi até especulado no Bahia um período, não acabou não vindo. Zagueiro do Atlético Mineiro, que falou abertamente sobre essas questões de saúde mental, de que às vezes ele se sente num espaço muito vazio. A gente teve também Diego Rosa, que veio para o Bahia em 2023, inclusive ainda pertence ao Bahia, está no Lommel da Bélgica, que passou por alguns problemas, não estava conseguindo render em campo. E aí chegou a até torcida, postar, né, a que torcida era o começou último a jogo cobrar, dele. ele começou a ter não estava conseguindo receber aquilo da melhor forma possível, postou no Instagram que era o último jogo dele, deixou claro assim que não estava bem, não chegou a dar uma declaração, mas que assim tinha algo errado acontecendo com ele, para um menino que surgiu com muito potencial e que já não estava conseguindo desenvolver em campo e acaba entrando naquilo que a gente acabou de falar, né? Pressão. Da Exatamente. pressão, às vezes a cabeça, a mente, ela tá diretamente relacionada ao seu físico. Assim, se você, bem antes, no começo da entrevista, você falou sobre uma coisa que eu achei bem interessante. Muitas vezes o jogador, aquele diferenciado mesmo, ele faz um drible mágico, faz um golaço, mas ele nem tá pensando em fazer aquilo, vai só no natural. Exato. E aí, muitas dessas vezes, eu acho que Diego Rosa, ele tava se cobrando muito a cabeça, eu vou fazer aquele jogo que nem eu fiz há 2 anos atrás, e aí ele não acertava nada, já começava a perder o ritmo, e aí a torcida começa a cair matando. E é uma expectativa que a própria torcida ele acaba criando, que é uma joia, é uma promessa e tudo mais. E aí ele começa a se cobrar, pronto. É uma coisa que, assim, se você já tá ali na cobrança, se você acredita que você... Exemplo, tá? Que você é fraco, chega alguém de fora e afirma isso que você pensa... Aquilo pode ser o ponto gatilho. Exatamente. É o gatilho para você se declinar. Sim. E é um pouco do que ele vivenciou. Eu tenho certeza que ele estava se cobrando em relação a mostrar a parte de rendimento, que ele deve estar se achando que ele não era um bom jogador, ele deveria estar se achando que a carreira dele não iria mais para frente, que ele não iria mais render, etc. Aí chega um cara no estádio e fala que ele é ruim, que como é que ele é jogador, e ele tá aqui esqueci agora, na cadeira do estádio, como é que eu não me tornei jogador? E essa Laela se torna. Então, é algo que ele ali já estava se cobrando, em que vem um filho da puta e fala um negócio desse. Infelizmente, é uma situação que a gente dá risada, mas é uma situação que impacta muito na pessoa ali, né? Sim, que como ele que já estava com algo ali no histórico dele e que acaba piorando de certa forma, né? Então, quando a gente abre o espaço para poder falar mais, quanto mais atletas trazem isso, a gente vê nas Olimpíadas, né? A gente teve Biles, a gente teve Phelps, né? A gente teve Richarlison na seleção brasileira. Sim, então a gente tem vários exemplos pipocando, porque não é uma coisa besta, não é uma coisa de não, depois aqui passou, não é. A gente acaba internalizando aquilo, a gente deita a cabeça num travesseiro e começa a ficar pensando nos problemas, começa a ficar pensando, pô, como é que eu vou crescer aqui na carreira se eu não saio do banco? Eu preciso mostrar serviço, eu preciso tudo mais, o que é que será que minha família pensa? Aí você começa a... Precisa ter apoio também nesse processo, Exato. né? Se você não tem alguém que fala, olha, vamos pensar de uma forma diferente, mostrar aqui algo diferente, por que você só tá olhando aqui? É igual um que a gente tinha naquela época, né? O voto de cabresto. A gente só fica aqui, ó, olhando para um viés só. E a gente acredita naquilo. Não faz isso. Então esse processo é justamente pra gente ter essa noção de que não é uma reta. Não existe somente um caminho. É igual as escolhas das escolhas, para toda ação e escolhas vai existir
uma consequência. Se você está agindo dessa determinada forma, não está dando certo, e você vê que nada está ali fluindo, tente de uma maneira diferente, para que e você vá colhendo sinais, né, até você retornar para esse caminho que você quer. Né? Por exemplo, não foi fácil para mim entrar começar de uma forma voluntária, tendo que tirar dinheiro meu próprio, e indo lá por uma questão de paixão e etc, e ter tomado não, e ter tomado na cara que não é o momento que a gente quer agora investir, e vai atrás, e você fecha a porta e tudo mais. E aí você vai tentando por outro caminho, por outro viés, de forma diferente de conversar, de forma diferente de abordar e tudo mais. E isso em um processo sempre constante em estar, né, buscando o aprendizado, porque é algo em que, volto a falar, né, não tem muitos profissionais, né, da área de psicologia esportiva que sabem muito mais do que eu, né, pelo fato também de ter buscado, já estar aí numa carreira aí a mais, né, mas eu também quero chegar nesse patamar. Então são coisas em que, para a vida, não existe a fórmula certa da perfeição. Algumas horas vai dar para baixo, quando está para baixo, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para que esse processo de dificuldade que eu esteja passando fique mais suave. E tomando como base também essa questão de Diego Rosa, falar um pouco também, e da questão que a gente estava falando também, da importância de ter um apoio, uma rede de apoio ali junto. A gente estava falando nos bastidores e você citou aqui em alguns momentos, logo depois que ele fez a postagem, inclusive, teve um movimento da torcida do Bahia, da torcida baiana no geral, em apoiar ele, em também parabenizar por claro, do jeito dele, mostrar que não estava bem, e até o clube depois se posicionou. E aí, com isso, eu queria também, junto com essa parte do apoio, também perguntar, de um apoio geral, né, como foi, se ainda existe muito aquela ideia de que se o jogador que não sabe lidar com a pressão, ele é um jogador ruim. O jogador, ele está sendo muito afetado ali pela pressão, pelas críticas, então ele é fraco. Ele não serve para ser jogador de futebol. Ainda existe muito esse pensamento? Existe, mas que a gente tenta desmistificar esse tipo de pensamento. Porque assim, será que não é somente naquele determinado clube? Às vezes a gente vê casos de jogadores que um clube não dá certo e vai para outro e dá muito certo. Né? A gente tem, por exemplo, Memphis Depay. Memphis Depay, na época do Manchester United, ele tinha uma crítica muito forte, né, da parte da torcida. Ele tinha a camisa 7, que é a representação do clube, que é a maior camisa do clube e tudo mais. E ele não surtia efeito de desenvolver. Tinha jogos que ele destruía e tudo mais, mas a maior parte da torcida, né, do United não gostava daquele atleta. Quando ele foi para outro clube, ele rendeu. Aí veio Di Maria, que a gente tem aí de exemplo também, passou pelo Manchester United, ele também colocando com a camisa 7, não rendeu. Então, às vezes, a pressão, às vezes, exacerbada que você acaba colocando no atleta, sendo que ele tem um limite para aquilo ali. Todos nós temos um limite para a pressão. Todos. Por mais que a gente utilize da inteligência e tudo mais. Eu, até, né, a gente conversando aqui nos bastidores, que esse ano foi um ano desafiador, né, para mim, por várias informações chegando ao mesmo tempo. Eu com o processo da minha terapia em dia, mas foi tanto assunto importante para eu absorver ao mesmo tempo, que se eu não tivesse um período para poder descansar a mente, eu iria entrar em uma sobrecarga absurda. Eu tive uma sobrecarga absurda relacionada ao trabalho, relacionada à vida pessoal, relacionado a decisões importantes, enfim, que eram cruciais. Tive saída de dentro de casa e buscando. Então, imagine isso também para um atleta. E olha que eu não tive a pressão que às vezes que um atleta tem,
de ter que mostrar um desempenho, o desempenho. Uma atitude, né? E não, por exemplo, o que foi que aconteceu com ele? Vamos colocar ele num clube, outro clube, tira daqui, né, para poder ver como é que vai ser o desempenho dele. E claro, ele tem que trabalhar essa inteligência, entender que não é o ciclano e o fulano que vai dizer que é o certo, que ele vai dizer como certo, porque ele já está acreditando nisso. E aí entra um processo constante de modificação da forma de pensar, da forma de agir, né? Existem daí da parte de clínica, existe o exercícios que vai passando, cada um com abordagem, né, específica. A parte da psicologia esportiva, ele não, por exemplo, dentro do clube, ele não trata clinicamente o atleta, né? Ele em alguns casos ali é um ponto ali de desafogo para você entender, mediar entre o técnico, saber que às vezes ele não está bem por determinadas situações, e aí filtrar e dizer, poxa, será que, olha, acho importante fazer um determinado tipo de treinamento, né? Dar uma opinião assim pro técnico, saber que às vezes uma fala de um técnico pro entendimento de um atleta não flui, e às vezes ele interpreta de uma forma, só que o técnico falou X, ele entendeu Y, ele vai, pelo fato dele ter entendido muito aí de choques culturais que a gente tem, às vezes sul, sudeste, norte, centro-oeste, né, que às vezes a gente já teve aqui casos de Mano Menezes, né, que não é acostumado com a cultura nordestina, né, vir para cá, e às vezes tem um atleta que foi totalmente inserido na nossa cultura, que fala de uma determinada forma, tem uma determinada linguagem, e aí é totalmente diferente a explicação do que ele estava acostumado. Então, que ele quer mostrar serviço pro novo gestor, vamos dizer assim, né? Então, isso dessa pressão... Isso tudo gera uma tensão muito forte, muito né? forte, pô. E é importante forte. também as pessoas que chegam dentro de novos clubes também entenderem que, às vezes, seja jogador, seja técnico, às vezes a forma que ele está acostumado a trabalhar ali em outro cenário, em outro clube, não vai ser a mesma que vai funcionar nesse, né? Não estou dizendo de parte técnica, mas de abordagem, de como é que ele vai passar as coisas, como é que ele vai tratar os jogadores, vai mudar de cada um também, né? Importante, né? Cada vez mais está se falando, importante a gente se atualizar, né? Isso aí também para os técnicos do nosso Brasil, de toda a comissão técnica é importante. Por que eu falo isso? Isso eu acabo, né, dentro das aulas que eu tive, na especialização na psicologia esportiva no futebol, da futebol interativo, né, às vezes o espaço era tipo 15 minutos no dia. 15 minutos para fazer um trabalho é um milagre, né? Às vezes consegue ali um pouco mais, 30. Então, assim, o técnico, o físico e o tático é importante, mas ter o preparamento mental, saber entender o que é que o físico e o tático está sendo dito, o que é que ele pode vir a ter de dificuldades, e preparar esse jogador ou esse atleta de uma forma geral antes, ele se familiariza. Então, o processo de entendimento e às vezes de performance flui muito melhor. Só um ponto, tem um vídeo muito bacana de Ayrton Senna, que ele visualizando a pista, e aí ele tem um treino de autofala. Ele já conhecia ali a pista, ele estudava o processo ali da pista, e aí ele vai nessa primeira curva, marcha tal, velocidade, faz a curva mais fechada, faz a curva mais aberta, acelera, diminui. Terceira pista, terceira curva, uma curva mais, enfim, dentro do esporte aí da Fórmula 1, mais acentuada. Então, o que é que ele está fazendo isso? Ele está se familiarizando com o processo. Quando a gente começa até um processo assim de estudar, e você pegou aquela informação, você para ali o vídeo, e aí você busca entender, não, isso aqui é por quê? Por conta disso, você começa às vezes quando você escuta uma informação, e anos que você não tem acesso àquela informação, você automaticamente se lembra pelo fato de ali você ter
tido uma facilidade ali a mais com um determinado assunto, você treinou, você ali buscou, estudou, mas outro que você não estava dando tanta atenção, hoje em dia você nem se lembra. Quando vai, às vezes, comentar coisa de matemática que eu só estudava para passar que eu não suportava, física principalmente, eu vou saber ali, né, leis de Newton e tudo mais, mas outros assuntos mais complexos que eu estudava para passar, esqueça. Então, o que é que ele se prepara, porque na hora ele ali treinando, se familiarizando com a pista, quando ele vai pra pista, né, no, vamos dizer assim, na corrida mesmo, ele já está ali sabendo tudo que ele precisa fazer. Ele precisa diminuir a marcha em determinada coisa, porque ele percebeu que era melhor, porque ele pega mais a velocidade, ele não perde tanta velocidade. Por que Ayrton Senna, né, todo mundo que falava que quando chovia, ele já sabia que ele ia ganhar. O cara molhava a pista e ficava treinando com pista molhada. Nem tava chovendo, tava mangueira, molhava lá a pista toda e ficava treinando. O treino é reflexo, né, do jogo. O foco ali, né? Você citou um assunto, uma coisa aí que eu gostaria de trazer um outro questionamento que é um pouco contrário do que a gente vem falando até agora, na real. Tem um tenista muito famoso, um dos maiores da história, que é o Novak Djokovic, que uma vez fez uma declaração dizendo que a pressão é um privilégio. E aí você tem que ter uma análise muito aprofundada para entender isso que ele quis dizer, né? Assim, nesse quesito que você falou de Ayrton Senna, essa habilidade que ele tinha na chuva é porque uma vez ele perdeu uma corrida quando muito jovem por causa da chuva e depois daquilo ali ele se dedicou e falou, ó, eu não perco mais, isso aqui vai ser um fator determinante da minha vida. Então todo corredor quando chovia achava terrível e ele se sentia no céu. Então você acha que assim, essa questão mais obstinada, né? A Ayrton Senna já tinha essa determinação de assim, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço e ponto final. A pressão, ela pode te ajudar nesse quesito porque você tá ali determinado a fazer você tá olhando para um buraco, aquele túnel ali, visão de túnel, como você falou, Cabresto. Então, tipo assim, a pressão pode sim, às vezes, se você tiver a sua saúde mental muito bem trabalhada, ser uma aliada para alta performance? Será que esse pensamento, né, de seguir, de buscar, de querer se aperfeiçoar, seria pressão ou seria motivação? Tem esse detalhe. Eu acho, né, que é uma coisa que você tem que ser bem aprofundado mesmo para você poder se diferenciar, né? É porque assim, você buscar aquilo, você querer, você se abdicar e tudo mais, você pressionado, não é algo que vai fluir saudável. Eu acho que acaba entrando naquele quesito de que assim, não são todos que vão ter essa pressão sobre, né? Sim. Tipo assim, eu não vou ter a pressão que Novak Djokovic sentiu na final de Roland Garros. Então é aquela questão de tipo assim, toda aquela obsessão que ele teve, toda essa motivação levou a essa pressão, que é um patamar de privilégio, pode-se dizer assim. Porque você está disputando um prêmio, né, grande, vamos dizer assim, com outro atleta também apropriado para aquela final, né? Ele tinha a pressão dele mesmo de ganhar, mas aí eu entro, isso, né? Um pouco pressão ou motivação. Pô, eu preciso ali ganhar, eu quero ali ganhar para poder me tornar o número um melhor de todos daquele esporte, né, que a gente chama de GOAT, né, hoje em dia. Mas é uma perseguição de uma forma saudável, vamos dizer assim. Ele buscou abdicar de determinadas coisas, ele buscou se aperfeiçoar para o prêmio. Da mesma forma que tem atletas que amam jogar fora de casa, pressionados pela torcida rival, para poder meter um gol e mandar todo mundo calar a boca. Então vai de cada um, de se sentir bem com aquele ambiente. Como você falou, né? Individualizado. Exato, vai ter um pouco ali da adrenalina, né? Ali no sangue e tudo mais. E é uma pressão, mas é um querer de dar uma resposta, uma motivação gostosa de se sentir. Né? Só que aí entra, se você se pressiona ter que buscar aquele resultado ali, pressionado na cobrança pelo lado negativo,
né? E aí você pode se ser um perde. tiro no pé, né? Sim. Então é trazer isso de uma forma motivacional. Tá, o que é que você precisa? Pronto. É esse número 1 que você quer ser? Pronto. Quais são as metas que você tem que seguir? Pronto. Se a gente não vai basear em metas médio, curto, longo prazo. Né? Tenho certeza que ele não começou número 1 anos atrás, que quem é esse cara? Djokovic, porque antes era Nadal, né? E ele foi buscando aos poucos, né? Crescer Entrar nesse até meio, né? ele ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas agora, né? Roland Garros, se não me engano, né? É isso, ele ganhou a medalha de ouro agora nas Olimpíadas, aí tem Roland Garros, são várias competições. São várias competições. Esses extra-humanos, esses extraterrestres, eles entram ali destinados a vencer. Mas partindo para os tópicos finais aqui agora... porque se me deixar falando de esporte, eu adoro. Uma coisa que é importante ressaltar, a gente usou o exemplo aqui do tênis e da Fórmula 1, por mais que a gente esteja falando de futebol, mas porque o esporte é algo que transborda as modalidades, né? Isso, o atleta é alta performance. Quando você fala de modalidade de alta performance, isso é muita coisa que você aplica no futebol, a mesma, vamos dizer assim, mentalidade, né? Tipo, como Kobe Bryant tinha, né? Uma mentality, aquele foco está presente tanto nos atletas de vôlei, tanto nos atletas de basquete, de futebol, de Fórmula 1. Ou até mesmo de esportes que não são tão aclamados, né? Qualquer um Cricket. vai ter... Exato. Qualquer um você vai ter a mentalidade de ser obstinado naquilo ali, você vai ter pressão em algum lugar, você vai ter pressão naquilo ali, então... E tem um tópico que também relaciona com pressão, que é o penúltimo tópico que a gente vai tratar aqui hoje. Queria saber como é essa questão da preparação mental e do acompanhamento para os atletas que estão se recuperando de lesão. A gente entra muito na questão também da visualização, né? Um pouco quando a gente estava conversando. Se você estimula o seu cérebro, né, naquele processo, eu vou voltar de uma forma melhor, eu vou fazer bons jogos, claro que você ali já vai ali tentando condicionar ele para algo positivo, né? Da mesma forma que às vezes, eu tenho muito essa conversa com alguns atletas, né, no processo individual, cria um ritual antes do jogo, algo que você se sinta bem, que você se sinta leve, porque os caras já entram com pressionados, ansiosos e tudo mais. Bote uma música que você gosta de ouvir, dance, cante, crie o seu ritual, vá ali debaixo do chuveiro, escutando ali a música, fazendo os movimentos que você aprende durante os treinos, né? Vai ali pensando, vou descansar aqui, o que foi que você aprendeu hoje durante, né, os treinos, o que foi que você aprendeu hoje no processo da reabilitação, qual foi o feedback que o profissional, né, te deu. Internalize isso de uma forma positiva, de que faz parte do processo, eu vou me recuperar, né, eu preciso me recuperar. Isso a gente vai nessa autofala positiva, dessa visualização de se preparar para algo. Quando você já ali, não vou conseguir, não vou voltar bem, essa dor não vai passar, eu tenho que me preocupar agora da próxima vez que eu for disputar qualquer bola, fazer qualquer determinada jogada, você já vai condicionado a se limitar, né? Porque você já vai com o medo instaurado. Quando você se condiciona, você ali vai buscando essa melhora, e assim, poxa, tô sentindo dor, mas não, isso faz parte, eu vou buscar, a gente consegue ter respostas, né, muito melhores no processo de recuperação de atletas. E claro, saber como o atleta se sentiu, saber quais são também os outros extracampos que ali tá influenciando, quais são as expectativas que ele tem para poder do retorno. A gente tem a parte da transição, né, antes de voltar para campo, né? Às vezes tem determinadas partes do corpo humano que, uma vez que fraturou, que lesionou em determinada jogada, a tendência porque está ali no processo mais calcificado, que não é
vai ter um momento em que possa quebrar de novo, né? Então, tem falas de atletas que eu escuto, né? A gente conversando também aqui um pouco nos bastidores, de que quando eu tô no meu melhor rendimento, na minha melhor performance, eu sempre me lesiono. Deve ter acontecido aconteceu duas, aconteceu, ele tá na quarta. Provavelmente daqui, da segunda pra terceira, ele já ficou com medo da terceira pra quarta. Porque ele já vai pensar, tô aqui começando no que ele entendeu de ser a melhor performance dele, eu vou me lesionar em algum momento, Pronto. Vai pro jogo, se lesiona. Ele já vai condicionado àquilo, né? Então é importante ele não se prender de aconteceu, né? Se fortalecer. Aí entra os outros profissionais, né? Um trabalho multidisciplinar, que a gente tem determinada forma de cair, que pode ali minimizar. A gente teve o Neymar que do metatarso, acho que se não me engano foi o metatarso, que foi lesionado várias vezes. Sim. Né? Então é algo em que... E aí a gente entra um pouco nesse processo das lesões, e aí um pouco do processo da pressão. Ninguém aqui quebrou o metatarso, não sabe qual é a dor, não sabe o que é, né? Às vezes quem sentiu, sabe o que é barril. Tem gente que tem o joelho bichado, né? Em que foi ali, às vezes se tornando ali jogador, não foi pra frente. Tem um caso meu da família, de um que era ou centroavante, né? Jogava inclusive da época em Feira de Santana com o Jorge Wagner. Então foi Jorge Wagner até que abriu também as possibilidades de eu ir buscando aperfeiçoar em uma das escolinhas dele aqui, que é a JW7. E esse meu tio, ele era muito próximo, e tipo, eu conversando assim com o Jorge Wagner, no dia que eu conheci foi... né? Caralho, jogador e tudo mais. E ele falando de meu tio que era absurdo. Então, o que foi também que ele se perdeu, né? Começou a não buscou fazer o processo direito, não quis mais, começou a comer, negligenciou, e aí foi. Então, até que ponto também a parte da psicologia esportiva, para poder intermediar nessa motivação dele não se perder, né? Manter esse trabalho constante. Nós estamos falando aqui com o Vitor, ele é psicólogo esportivo, e para finalizar, queria que você, de uma forma mais abrangente, mantendo sua opinião e tudo mais, você mostrou durante toda essa entrevista toda a importância, o quão a psicologia esportiva hoje é fundamental, né, para se manter um rendimento alto dos atletas, para que os processos que envolvem ser profissional do futebol, de chegar até ser profissional de futebol, que você em um momento falou um pouco da categoria de base, mostrou quão ela está presente nesses processos e como é fundamental ter esse investimento hoje no futebol. E com toda a sua experiência, você que começou sendo voluntário, já fez trabalhos com clubes, faz trabalho com atletas, queria que você falasse um pouco do cenário hoje, como é o cenário da psicologia esportiva hoje no Brasil, falar um pouco também quais são os principais desafios hoje e qual é a sua visão para o futuro da profissão. Vamos lá. Só aí para contextualizar, né, a gente já tem a parte da psicologia esportiva desde da década de 70, muito assim focada na avaliação psicológica, de entender, né, os fatores cognitivos dos atletas e tudo mais, e ao longo dos anos, né, isso vem se aperfeiçoando, mas aí tem um divisor de águas que se chamou a pandemia, né? Depois da pandemia a gente começou a dar mais atenção ao mental, né, e até mesmo no mundo, no ramo esportivo. Então, assim, ainda é bem desafiador. As pessoas se mostram muito interessadas, mas às vezes não, nesse momento ainda não. Na hora que vai para, vamos dizer assim, o monetário, aí não quero investir, vou investir mais aqui no técnico e no tático, e sobrecarrega aquele atleta ali só do técnico e tático. E sabe que a gente entende que o atleta é muito mais do que o técnico, o técnico físico e o tático. E o trabalho tem que ser em conjunto, exatamente. Todas as áreas também, né? É um dos pontos em que eu venho também já conversando também com os pais,
né, que é já um dos primeiros obstáculos da pressão entre os pais, de estimulem os seus filhos, né? Tentem evitar no início tempo de tela, brinquem, coloquem ele em vários esportes, estimulem ele em outros esportes. Por quê? Existe um processo da neuropsicologia que a gente chama de poda neural. Quando a gente deixa de estimular determinados neurotransmissores, o que é que o nosso corpo ele faz para poder nos proteger e não gastar tanta energia? Se você, desde pequeno, estivesse meio com um tampo no seu olho direito, e você fosse crescendo, com 10 anos, retira esse tampo, você provavelmente não enxergaria. Por quê? Porque você não foi estimulado a isso, né? Então, quando você coloca uma criança dentro de um celular e tudo aquilo ali se passando ao redor, você vê que às vezes você começa a tentar chamar a atenção de uma criança, ela não presta atenção, né? Ela não sai do foco. Então, assim, estimulem para que cada vez mais o processo cognitivo daquela criança seja reforçado, né? Deixe-o brincar. A gente está vendo, eu vejo 6, 7 anos que ainda está no processo de brincar. A gente, quando ia às vezes brincar, jogar bola e tudo mais, a gente brincava, né? Hoje em dia já levam aquilo como profissão, né? Não, tem que fazer assim, começa a limitar determinadas comidas, sendo que ainda está no processo de desenvolvimento. Importante aí ter o trabalho, né, com a nutricionista, para saber quais são, às vezes, alimentos. Então, é algo em que os pais começam, né, a voltar, porque vê determinados comportamentos rebeldes, vê determinados comportamentos ali de um déficit de atenção, hiperatividade, às vezes vê o filho se cobrando muito tipo muito novo, a gente vê processos de ansiedade, aí tem relatos em que, poxa, meu filho não era assim, do nada ele está totalmente cabisbaixo. Então, assim, é algo em que o mundo, inclusive, por isso que é importante até a representatividade de atletas formados, com carreiras sólidas, falarem sobre isso, que vai abrindo o leque. Mas já tem. O problema é que eles não querem investir ainda nisso. Tem a barreira financeira. Exatamente. E só procuram também quando está no extremo. Às vezes extremo. E como é que você enxerga? Você falou aqui nos bastidores que tem bons olhos para o futuro da área. Como é que você enxerga essa parte? Tenho bons olhos, principalmente em relação a não somente o universo que a gente vive aqui em Salvador, que é Bahia e Vitória, o universo de futebol, né? Cada vez mais modalidades de basquete, de handebol, de vôlei. Inclusive, eu também fiz um trabalho com a seleção baiana sub-16 e sub-18 de vôlei esse ano, né? Foi bastante bacana. Então você vê que os pais estão ficando, os clubes, né, estão ficando mais atentos a essa parte, né? E assim, é algo em que no início, não vou falar no início, vou falar bem no ano passado, do mesmo clube que hoje eu também estou em contato. Ano passado vamos ver em 2024, mais. E aí só estão começando a olhar, dar essa atenção agora, no final desse ano, né? Então, assim, por quê? Procura dos pais. Porque meu filho tá assim e tudo mais. O treinador olha para aquele determinado atleta, às vezes o adolescente e tudo mais, não sei o que é que eu vou fazer daqui para frente com ele. Manda pro psicólogo, né? Então, aí sempre tá tendo essa procura. Então, é algo em que cada vez mais está se falando, não somente nos esportes vivenciados, vamos dizer assim, corporal, mas também tem um processo de esportes, né? Eu já tive também uma experiência com uma equipe no qual eu fazia o processo de direcionamento, né, para uma estagiária deles, uma equipe de Valorant, LoL, Counter-Strike, enfim, não somente também abrangendo os esportes virtuais, né? Então, cada vez mais a procura tá vindo. Tá vindo, é igual um trabalho ali vão se abrindo, né? de formiguinha. E assim, conselho, estudem,
não somente a parte técnica, se permitam a parte prática, né? Não somente a teórica, mas a parte prática, porque é diferente. Busquem um curso, né? Isso aí também para quem gosta, não somente acho que a área da psicologia, mas busquem cursos em que façam esse processo de amadurecimento para o empreendedorismo, né? Porque assim, a gente é ensinado na faculdade, né, ali a parte técnica e tudo mais, para montar consultório, para poder abrir empresa, para fazer parceria, às vezes plano de saúde, vou me credenciar um plano de saúde, mas foi um universo muito novo, bem diferente. Até porque, como você falou que existe o interesse, mas não tem a procura, numa contramão paralela a isso, pode ser que, principalmente para essa parte de empreendedorismo, de abrir clínicas especializadas, enquanto um clube não quer investir, às vezes os próprios atletas dentro procuram esse tratamento por fora, né? Sim. É o que mais tem acontecido comigo, né? Muito obrigado por ter esclarecido essa questão, ter falado. Tenho certeza que quem assistiu aqui esse programa vai sair dele olhando de outra forma para a psicologia esportiva, vai olhar de outra forma para talvez uma atitude ali que o jogador teve em campo ou no extracampo e que você de primeira ali julgou de uma forma, falando, esse jogador é fraco, e agora a gente espera que sejam vistos com os outros olhos, tenham um entendimento mais amplo em cima disso, né? E gostaria de agradecer você por trazer essas informações, né? O Não Relacionados é um podcast que a gente visa dar espaço exatamente para essas profissões que fazem parte do jogador, fazem parte da realização de partida, né? A gente aqui ainda vai entrevistar preparador físico, gandula, delegado de partidas, que todos esses impactam dentro do futebol, de certa maneira, e estão por trás das cortinas, estão nos bastidores. E a gente também quer que isso gere benefícios para o esporte, no geral, e também para vocês que estão todo dia ali, como você falou, o preparador não trabalha só nos treinos, ele está lá junto do time na hora do jogo, psicólogo também. Então, Amazone, últimas considerações? Foi um episódio muito bacana hoje, muito enriquecedor. Tenho certeza que vocês aí que estiveram assistindo ou ouvindo tiveram muito conhecimento, porque a gente aqui absorveu muita coisa, foi muito bacana. Uma troca sincera, assim, né? Foi como se a gente estivesse conversando mesmo, nem ficou parecendo muito como se fosse uma entrevista. Eu acho que esse é o intuito do podcast, esse é o intuito, né? Passar a informação de uma forma mais sucinta. Leve. E foi muito bacana a gente falar sobre, querendo ou não, ainda um pouco um tabu, né? Essa questão da psicologia. Sim. E tal. Você mesmo no começo falou que antigamente ficava, eu não quero fazer psicologia, não quero tratar nada desse tipo de coisa, mas que é um assunto que vem ganhando muita relevância nos últimos anos, ainda mais com os jogadores e atletas de outros esportes revelando problemas com isso. Então torna-se uma coisa mais humanizada, né? Que às vezes a gente olha para atletas e pensa que eles são extraterrestres, a gente brinca muito sobre isso, né? Mas eles também são humanos, também sofrem com muitas coisas, então é sempre bom você estar com a saúde mental alinhada para o seu físico poder responder. Então foi muito bacana, espero que tenha sido enriquecedor para vocês, tanto quanto foi para nós. E é isso, muito obrigado pela participação. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, o convite, até falando também um pouco de emoções, né, eu fico bastante lisonjeado e emocionado também, porque é bem desafiador, ainda mas foi bem mais lá atrás, e ter o convite, né, para falar de um sonho que ainda está em desenvolvimento me deixa muito feliz e muito grato por vocês, né? Tenho a humildade de falar, né? Ainda não sei todo o processo, porque nós somos apenas alunos, estamos em grande ainda desenvolvimento profissional, né? Minha carreira ainda está em desenvolvimento, tenho apenas 24 anos. Mas o fato do convite, o espaço, foi um ambiente muito agradável. Vocês transformaram tudo de uma leveza muito forte. Então agradeço também a vocês dois. Espero também que vocês venham fazer parte desse mundo do esporte, daí
no íntimo de vocês com o jornalismo. E sobre, né, agradecer também a oportunidade que o Vini, que também não está aqui presente, né, teve esse convite. Mais uma vez, Vitor, muito obrigado pela participação, Valeu, pessoal. pelas informações. Vamos que vamos. E valeu, até o próximo episódio.